Muito bem, então bom dia a todos. Aqui é Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Maranhão, comentando o desembargador Douglas Amorim, componente desta Câmara, a doutora Alice Rocha, que hoje está substituindo o desembargador José Jorge, que, por motivo justo, não pôde participar da sessão. Cumprimentando aqui os demais advogados, a Patrícia, nossa secretária, os funcionários aqui da casa e os ouvintes da Rádio Web. Bom dia a todos. Eu estou dando aberta a 23ª sessão ordinária da Sexta Câmara Cível do ano de 2023 e informando de plano que, diante da ausência do desembargador José Jorge, todos os processos da sua relatoria estão adiados para a próxima sessão, que será que dia, desembargadora doutora Patrícia? A próxima sessão, na semana que vem, não vai haver, por ser feriado do dia 7 de setembro, então só vai ser no dia 14 de setembro a próxima sessão. Então, os processos da relatoria do desembargador José Jorge estão todos adiados para essa data. Diante disso, sobre a ata da sessão anterior, o desembargador Douglas, por Alice também, que participou da sessão anterior, sobre a ata, está aprovada? Sim. Claro. Sim. A ata aprovada. Bom dia, desembargador Douglas. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos processos extra-pautas, nós vamos dar preferência aos pedidos dos advogados que se inscreveram aqui do sustentação oral. Então, aqueles processos que os advogados estão aguardando da relatoria do Dr. Douglas já estão adiados, então, até a próxima sessão aos senhores advogados. Querendo continuar participando, tudo bem, mas já estão liberados. O primeiro processo do pedido de preferência que eu vou anunciar da minha relatoria é um embargo de declaração em agravo interno de número 000298-17/2016. O embargante aqui é Adilson Costa Rocha. O advogado inscrito para manifestar-se é o Dr. Walter Castro e Silva Filho, advogado do embargante. A parte embargada é o Banco Itaú BMG Consignado. Não está presente, não é, Patrícia? Só está o advogado do embargante. Do embargante. Então, esse por caso, deixa eu fazer um rápido relatório. Trata-se de embargo de declaração oposto por Adilson Rocha contra agravo interno exarado no julgamento da apelação que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargado, restando consignado que neste caso aqui, o juiz de base julgou procedente uma ação do senhor Adilson contra o Banco Itaú, e, na época, o juiz lá concedeu oral. E, nesse recurso de apelação, verificamos aqui que houve realmente o empréstimo, que o contrato foi firmado, o banco trouxe um contrato assinado pela parte, e foi também disponibilizado o valor do empréstimo consignado. Por isso foi que aquela apelação foi provida para julgar normal o empréstimo consignado. E é sobre esse caso que aqui a parte, o senhor Adilson, através do seu advogado, entrou com esse embargo de declaração, pedindo que fosse mantida aquela decisão, certo?
Esse é o relatório. Eu vou passar aqui, então, a palavra ao advogado, doutor Walter. Doutor Walter Castro, pelo prazo regimental de 5 minutos para manifestar-se sobre esse embargo de declaração. Com a palavra, doutor Walter. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara, desembargador e também relator desembargador Luiz Gonzaga, doutor Douglas, excelentíssimo membro desta Câmara, doutora Alice, ora integrante também dessa Câmara, por substituição do desembargador Zé Jorge, aqui falo em nome do embargante Adilson Costa Rocha. Senhores julgadores, o processo aqui ele é diferente dos que os senhores têm o costume de julgar quando residente neste qualquer tipo de documento que comprove que tenha áreas de contrato. Nesse caso específico, e aí, doutora Alice, eu peço a sua atenção, a ação foi movida contra o Banco Itaú BMG Consignado, com o CNPJ 33.885.724.001.19. Hoje esse banco, na época era Banco Itaú BMG, hoje é Banco Itaú Consignados. Foi movido contra este banco. O que é que acontece? Este banco ele vem aos autos e traz um documento formulado pelo Banco BMG SA, de CNPJ 61.186.680.74, informando que teria sido esse documento o hábil para garantir a legalidade do contrato. Ou seja, dos descontos que nós impugnamos desde a exordial por entender não existir contrato. O que foi juntado nestes autos, desembargador Luiz Gonzaga, foi um contrato de uma outra instituição financeira que não tem qualquer relação de conglomerado com o Banco Itaú BMG Consignado. O nome é parecido, mas não é a mesma coisa. É como eu tenho dito, é José e Zé, mas não são iguais, não são a mesma pessoa. Eles não fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Isso se encontra nos autos, eu juntei desde a réplica, e isso que levou o juiz de base a garantir o provimento, garantir a procedência da ação. E também, desembargador Luiz Gonzaga, a sua decisão monocrática foi nesse sentido. O senhor reconheceu isso, que não existe contrato firmado nesses autos com o Banco Itaú BMG Consignado. Aqui não existe. Doutor Douglas, doutora Alice, aqui não existe nesses autos. Não existe prova alguma de que o Banco Itaú BMG depositou em favor de Adilson Costa Rocha qualquer valor, e nem que firmou contrato com esse. Existe aqui documento não refutado de que o Banco BMG, que não é o mesmo banco réu na ação, depositou um valor para ele. Não impugnamos isso. Existe aqui nos autos um contrato formulado com o Banco BMG. Não existe nenhum contrato com o Itaú BMG. Eles não fazem parte do mesmo conglomerado econômico, eles não têm qualquer relação. Inclusive, doutora Alice, eu trago aqui, nesses autos, desde a réplica, como disse anteriormente, uma manifestação do próprio Banco BMG nos autos da apelação civil 1106-90-2014, 810-0118, informando isso, que ele não tem relação nenhuma com o Banco BMG. No site do Banco Central do Brasil, é claro isso, está disposto isso lá. Não tem nenhuma relação. Os bancos não se comunicam. Esses bancos não são do mesmo conglomerado, não tem relação jurídica alguma, não existe nenhuma prova. Ou seja, o Banco Itaú BMG se serviu de uma prova que não é sua, de um documento que não é seu, para provar um contrato que não existe. Infelizmente, levou a erro esta Câmara e este ilustre relator, que reviu sua decisão monocrática. E aqui, desembargadores, eu peço venha que o senhor reveja novamente para garantir o quê? Que a primazia da prova, o que está nos autos, tenha valor. Ou seja, que não existe prova que foi, de forma alguma, contratado pelo senhor Adilson qualquer empréstimo com o Banco Itaú BMG. Hoje, Banco Itaú Consignado. Vejam só, até o nome do banco mudou. É Banco Itaú Consignado, enquanto o banco é um banco BMG que existe as provas nos autos. Banco BMG, eu trago essa questão do senhor. Banco BMG, toda a documentação nos autos é do Banco BMG. Nada é do Banco
Itaú consignado, anteriormente Banco Itaú BMG consignado. Não existe provas dessa formulação. Daí a necessidade de ser respeitado, inclusive o RDR, que exige que o banco prove, o que neste caso não fez, para que haja mudança e respeite a prova dos autos. Nesse Bem. sentido, peço venha a reforma da decisão. Muito obrigado pela atenção dos senhores desembargadores. Tudo bem. Muito obrigado, doutor Paulo. Desembargador Douglas, doutora Alice. Veja bem, este caso, ontem o doutor Walter Castro, que acabou de se manifestar, sempre diligente que eu tenho visto nesses processos dele, ele esteve aqui pessoalmente ontem pela manhã no meu gabinete, alegando, fazendo essas mesmas alegações que está fazendo agora. O que me fez, e deixou inclusive aqui um memorial detalhando esse caso. O que me fez, inclusive, chamar a minha assessoria ontem à tarde aqui para que nós apreciássemos com cuidado essa situação. E, ao fazer essa pesquisa, nesse processo alegado aqui, o que acontece? Verificamos que, realmente, o Banco Itaú, que é um conglomerado grande, o maior banco privado até da América Latina, ele comprou, desde 2013, todo o conglomerado do BMG, comprou tudo que era do BMG, né? Desde 2013, eu tive que fazer um levantamento ontem de todo esse caso, onde realmente o banco comprova que o BMG, que agora é Banco Itaú, realmente concedeu o empréstimo. Inclusive, eu tirei várias cópias dessa situação aqui, estou com ela, concedeu o empréstimo a essa pessoa, contrato esse devidamente assinado por ela, que era analfabeta, botou o dedão, e as testemunhas todas aqui nesse contrato, de forma que realmente não tem por que mudar essa decisão diante da prova trazida pelo banco. Certo? Por isso, com todo o respeito ao doutor Walter Castro, estou rejeitando esses embargos de declaração para manter a decisão que está realmente de acordo com a prova dos autos. Então, é assim que eu estou votando, doutor Castro, o Walter Castro. Muito obrigado pela sua participação. E como vota doutor Douglas? Acompanho, acompanho. E a doutora Alice? Acompanhe, Vossa Excelência. Muito bem. Então, por votação unânime, foi rejeitado os embargos. Doutor, muito obrigado, mas o senhor me fez ontem perder um grande tempo analisando esse processo, mas vejo que o senhor não tinha razão. Muito obrigado, então, a todos. Doutor Paulo. Muito bem. Dando prosseguimento, o próximo processo do pedido de preferência, também da minha relatoria, é o terceiro processo dessa pauta da Sexta Câmara Civil, que é o agravo de instrumento de número 080-0545-81-2023. O agravante é Aimoré, Crédito, Financiamento e Investimento. O agravado é Celso Lisboa dos Santos. Celso Lisboa dos Santos. Está inscrito para manifestar-se o advogado do agravado, que é no caso do banco. Está presente o advogado do banco, doutor Flávio Câmara, está presente? Não, excelência, sou advogado do agravado. Bom Pois dia. do agravado é. Do agravado é... Celso Lisboa. Sim, Celso Lisboa. O agravante é o Banco Aimoré. Né? O senhor advogado da parte agravada. Está escrito. Certo. Esse caso aqui é um agravo de instrumento onde o banco que agravou, de uma decisão da 8ª Vara Civil da Capital, trata-se originalmente de uma ação de obrigação de fazer com dano moral a pedido de tutela antecipada, distribuído por Celso Lisboa em face de Amaré, na qual aduziu que teve seu veículo, um Celta do ano de 2010, 2011, apreendido por força de ação de busca e apreensão, que tramitou perante a primeira vara civil, a qual foi julgada procedente para consolidar a propriedade do veículo em nome da Aimoré.
e determinar a transferência junto ao Detran. Informou que a transferência nunca se consolidou e que estaria lhe causando prejuízo, tais como multas, cobranças e tal. O que aconteceu nesse caso aqui? O banco fez a busca e apreensão, só que nunca transferiu do nome do devedor Celso, o que causou a Celso, segundo ele alega, prejuízos, apesar do juízo ter mandado o Detran transferir sob pena de multa diária, primeiro de R$ 1.000, e depois elevou para multas diárias de R$ 5.000. Essas multas, segundo o Celso, o seu advogado, já está em torno de R$ 2.371.000 e poucos reais. Na época, já passa disso. Então, ele está aqui justamente executando essa multa porque o banco, Aimoré, nunca tirou o nome do Celso dos arquivos do Detran. Por isso é que está aqui hoje ele cobrando essa multa que passa de R$ 2.000.000. É mais ou menos isso, apesar do juízo ter depois dito que essa multa seria de, no máximo, R$ 300.000. Na época, o próprio juiz diminuiu a multa e limitou a R$ 300.000. Mas, mesmo assim, ele, né, o juiz fixou a multa diária em 5.000, limitada ao montante de 300.000. Mas, mesmo assim, o advogado do Celso está cobrando quase 3 milhões por essas astraentes. É mais ou menos esse o relatório desse processo. Eu vou deixar que o advogado doutor Flávio Câmara se manifeste, então, para a melhor compreensão de todos. Com a palavra do senhor pelo prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Flávio João Macâmara, OB-MA 8813. Senhor presidente, a pessoa de quem cumprimento os demais magistrados dessa colenda sexta Câmara Cível, a quem também rendo minhas homenagens, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores da Justiça. Excelências, o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, como o senhor já disse, gira em torno de, basicamente, de astraentes. Se discute astraentes em razão de descumprimento da tutela antecipada que determinava a transferência da propriedade do veículo junto à instituição financeira. Então, o agravo de instrumento está fundamentado em 4 pontos: que as astraentes são inexigíveis ante a possibilidade de cumprimento da obrigação mediante resultado prático, que o valor executado seria excessivo ante a estipulação em sentença de teto sobre as astraentes e aplicação errônea de correção monetária, necessidade de redução do valor ao valor da obrigação principal e a substituição da penhora por apólice de seguro. Então, sendo breve, o primeiro desses pontos sobre a possibilidade de cumprimento da obrigação mediante resultado prático, esse ponto não tem como prosperar, pois o que o juiz de base determinou ao conceder a tutela antecipada foi a expedição de ofício ao Detran exclusivamente, e esse ponto é importante, para o fim de, eu vou abrir aspas, os efeitos de suspender os efeitos das infrações de trânsito vinculados ao veículo objeto da lide, possibilitando assim ao autor que renove a sua CNH, fecho aspas. Ou seja, o que o juiz de base se ateve especificamente em relação ao Detran foi a multas e infrações de trânsito, não a transferência do veículo. Essa mesma decisão determinou claramente que o agravante, a instituição financeira, providenciasse, abro aspas novamente, a transferência do veículo objeto da lide, o Celta, para seu nome, arcando e quitando todos os débitos vinculados ao referido veículo, como multas, IPVA, DPVAT, junto ao órgão de trânsito e Receita Estadual, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000 em caso de descumprimento, a ser revertido em favor do autor. Então, Excelência, nesse primeiro ponto, o que a gente percebe é que a determinação de expedição de ofício não foi a efetivação de transferência do bem em relação ao Detran.
Situação esta que já havia sido determinado antes, quando da entrega do veículo na ação de busca e apreensão própria que tramitou junto à primeira vara civil, demonstrando assim a responsabilidade pessoal da instituição financeira para cumprimento da decisão, uma vez que o bem se encontra na posse da agravante. A ação, inclusive, data de 2012. Inclusive, o banco é que poderia fazer, por exemplo, a vistoria de veículo. Acerca do suposto excesso do valor executado, ante a estipulação de teto sobre as extraentes, o que se alega é que todas as decisões anteriores à sentença de mérito arbitraram ou mantiveram multa diária no patamar de R$ 5.000 em razão de diversos descumprimentos. Nenhuma decisão arbitrou uma... Patrícia, agora que eu estou vendo que a minha bateria do meu celular está Nenhuma acabando e eu não decisão estou que com o arbitrou uma carregador multa conteve do limitação meu temporal. computador. Nenhuma decisão anterior, doutora Aí, Alice. o que é que eu vou A esse fazer? Daqui a período, pouco eu vou suspender aqui e vou para aí, tá vendo? manteve limitação temporal. Manda ligar e deixar na coisa. Quando do julgamento da lide, o juiz de base da 8ª Vara Civil sentenciou mantendo o valor da multa em razão do inequívoco descumprimento, determinando somente que a partir da referida sentença deveria vigorar a limitação temporal de 60 dias. Sendo de fácil conclusão que continua plenamente vigente o valor da multa anteriormente aplicada. Terceiro ponto, acerca de excesso de execução, o que a gente percebe é que o valor se amolda à recalcitrância do executado ao cumprimento da ordem judicial. Nesse ponto, a imposição da multa diária ocorreu, excelências, desde a concessão da liminar, e aí eu cito o ID 32530562, sendo posteriormente, em razão da recalcitrância da desídia do banco, majorada para o patamar de R$ 5.000, ID 36815397. E após o agravado, apresentou nos autos de origem petição ID 44018698, informando outro descumprimento da obrigação, e requereu, na ocasião, a majoração, tendo o juiz de base da 8ª Vara Civil mantido a multa no patamar de R$ 5.000, ID 4685693. E o agravado, é bom que se diga, foi intimado de todas as decisões. São mais de 700 dias, 793 dias de descumprimento, 2 anos e 2 meses precisamente. Em sequência, o juiz de base julgou os pedidos formulados na exordiária, ou a tutela deferida, e como ainda não havia cumprimento, manteve a multa no importe de R$ 5.000. Então, excelências, o valor é alto porque mais alta foi a desídia, mais alta foi a renitência, a recalcitrância do recorrente em cumprir tutela provisória, pois houvesse ela cumprida, inclusive, desde a ação de busca e apreensão que tramitou junto à primeira vara, nós não estaríamos nesse cenário hoje. O agravante, em nenhum momento, trouxe justificativa de ordem técnico-legal que inviabilizasse o cumprimento voluntário do comando judicial incutido. E sobre o patamar, a gente sabe que a multa chega num patamar elevado, mas eu peço licença para citar um caso similar do STJ recente, em que eu vou citar trecho da jurisprudência. Abro aspas, a recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias. Percebam que o período aqui é menor, alcançando o valor das extraentes no montante de R$ 1.284.000. O valor é alto porque mais alta é a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. A manutenção da multa diária fixada alcançou o valor de R$ 1.284.000, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. Recurso especial não provido. Trata-se do recurso especial
1.967.587 de Pernambuco, a terceira. Dessa forma, uma ação acolheu os argumentos do agravante, haja vista que, de fato, a obrigação de fazer imposto em 7 de tutela antecipada de urgência não foi cumprida, dando ensejo à incidência das extraíndices, chegando ao importe em que se encontra. E, por fim, sem delongas, sobre a possibilidade de substituição de penhora por segura garantia, como se sabe, o artigo 835, inciso 1º do CPC, ele estabelece que o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação financeira ocupa primazia na ordem de preferência para sujeição à penhora. A inobservância da ordem legal de preferência da penhora legitima a recusa do credor em aceitar outros bens. O STJ possui entendimento de que a equiparação prevista no artigo 835, parágrafo 2º, é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro, garantia ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um grave dano ao devedor, que não é o caso. A gente sabe que se trata de uma instituição financeira de grande porte. Sobre também, o banco alega que a possibilidade, o erro na correção monetária, que a multa ela não poderia ser corrigida, e sem delongas também, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a incidência de correção monetária sobre as extraíndices, ou se tratar de mera atualização do valor da moeda. Eu cito apenas aqui o agravo de instrumento da relatoria do desembargador Maria Lúcia Cabral, recentíssimo, de 17 de agosto de 2023, agravo 020, agravo de instrumento 020 4497362 2023, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, para finalizar, no caso dos autos, ao tempo da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, novamente tratando do seguro-garantia, o banco ofereceu esse seguro para fim de obtenção de efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para aceitação ou alteração da ordem legal de preferência. Na realidade, excelências, a hipótese nem é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução. Portanto, esse seguro deve ser rejeitado, foi rejeitado, aliás, pelo hora exequente, diante do pedido de bloqueio de ativos financeiros que ocorreu pelo sistema CIS-Bajur. Então, agradecendo a atenção com essas considerações, agradecendo o tempo e a atenção de Vossas Excelências, pedindo escusas por eventual deslize, o agravado requer o desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão recorrida e esperarei aqui com acatamento devido à decisão de Vossas Excelências. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, doutor Câmara. Olha, eu acho que deu mais ou menos para o desembargador Douglas e a doutora Alice entenderem que o que aconteceu foi o seguinte: realmente o carro foi feita a busca e apreensão, o banco já vendeu esse veículo para outro, mas nunca tirou do nome daquele primeiro, que é o Celso, o que causou ao Celso alguns prejuízos. Apesar do juiz ter fixado a multa, primeiro de R$ 1.000 diário, depois para 5.000, o banco alega que não teve condições de, junto ao Detran, fazer essa transferência. Não é que o banco tenha desobedecido a ordem, é que ele não conseguiu fazer a alteração do Detran. E caberia ao juiz também determinar essa providência, porque ele não conseguiu fazer o banco. E de forma que o juiz, ao final, limitou realmente essa multa em 300 mil, fixou, olha, 5.000 a partir de agora, mas limitada a 300. Mas nunca houve a alteração junto ao Detran. Mas, à parte, o advogado do Celso, entendendo que não haveria esse limite de 300 mil, já está executando o que beira já bem 3 milhões. De formas que, depois de analisar detidamente, eu estou determinando aqui agora, eu estou dando uma decisão, determinando a Detran que promova os efeitos de possíveis constrições junto ao Renajur, possibilitando a alteração da titularidade desse veículo. É um Celta, ano de 2010.
sei nem se ainda existe o veículo por aí, que já está com 13 anos rodando. Estou determinando ao Detran que promova diretamente a exclusão do nome do seu Celso junto ao Renajude e que o Detran suspenda todos os tipos de eventuais penalidades que ali existam em relação ao nome do seu Celso. Certo? É mais ou menos isso, determinando ao Detran que tome essas providências. Excelência, me permite apenas uma questãozinha de fato, 10 segundinhos. Não, vai lá. Que, assim, para não haver confusão, a multa é vencida, com base lá no artigo 537 CPC. A limitação temporal ocorreu após a sentença. Ele confirmou a tutela e, da sentença em diante, é que ele limitou temporalmente por 60 dias. Sim, Mas o que aí estava... Eu estou fixando essa multa no patamar máximo de 300 mil, conforme tinha dito o juiz. Não vai ficar em milhões, como está querendo o doutor Câmara. Eu estou fixando a multa hoje em 300 mil, como já estava previamente fixada pelo juiz. Então, a multa é essa, que vai ser executada na base desse valor. E o Detran providencie tudo que for necessário para qualquer restrição em nome do senhor Celso Lisboa sejam retirados dos seus cadastros e do cadastro do Renajude. É como eu estou votando, limitando a multa a 300 mil e fixando essas determinações para que seu Celso não tenha prejuízo a respeito desse caso, já que o banco não tem condições de resolver isso. Nunca teve. Por isso que nunca foi resolvido o problema. Nós estamos dando uma solução imediata, limitando esse valor a 300 mil, que corresponde a mais de quase uma meia dúzia de carros desse valor, né? Que é o valor, um Celta, mesmo que fosse novo agora. Não seria mais do que uns 60, 70 mil. Né? É mais ou menos isso, é assim que eu estou votando, nesse sentido. Está vendo, doutor Douglas, desembargador Douglas? Eu tô... Presidente, por favor, uma questão. Sim, é porque isso aqui o parecer do Ministério Público. O parecer... A senhora pode se apresentar. Foi apenas pelo conhecimento, sem adentrar ao mérito, Foi. baseado com o SPEC no artigo 178 do CPC e o regimento do Conselho Nacional do Ministério Público. Pois não, então está registrado. E a doutora Alice, como vota? Eu acompanho Vossa Excelência, até porque, como ficou exaustivamente explicado, a multa foi limitada a 300 mil reais. Houve um limite, apesar de ser 5 mil diário, mas houve um limite até 300 mil reais. E eu acompanho Vossa Excelência. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso, foi dado provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão de base, determinar que a multa imposta seja 300 mil. Nos termos do voto do relator, conforme está aí. Está vendo, Patrícia? Muito obrigado, doutor Câmara, e até a próxima. Agradeço, doutor. Boa sessão a todos. Muito bem, obrigado. Então, o oficial negou? O final, vou ler aqui para você como ficou o final. É um agravo. O voto pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão de base, determinar que a multa imposta pelo magistrado de base seja estipulada no valor de R$ 5 mil diário, limitada a 300 mil, que é o valor final dessa multa que a Câmara está reconhecendo. Já entendeu, Patrícia? Muito bem. Esses eram os processos da Sexta Câmara Cível. E aqui nós vamos encerrar e passar aos processos da Quarta Câmara de Direito Privado. Certo, Patrícia? Certo. A Quarta Câmara de Direito Privado, todos os processos da relatoria do desembargador José Jorge estão adiados, ou seja, o primeiro da pauta, o segundo da pauta e o terceiro da pauta. São 3 processos dessa pauta que estão sendo adiados da relatoria do desembargador José Jorge. Então, sobram apenas os processos da minha relatoria, e eu vou passar pela ordem da pauta ao julgamento.
Tem alguém inscrito nessa Câmara, né? Como preferência? Tem, né, Patrícia? Tem. Deixa eu ver aqui quem é. Mas como os próprios advogados, Já começa pelo quarto. Quarto, pelo quarto. Deixa eu ver aqui o quarto. sexto, sétimo, oitavo e nono. Todos têm. O Quarto ao nono. Tá bom. O quarto processo, vou começar por ele. O quarto processo é apelação de número 081-2950-33-2021. O apelante é Raimundo Nonato Alves Araújo. O apelado é o Banco Pan. Esse quarto está inscrito para manifestar o advogado do apelado, ou seja, do banco, que é a doutora Pamela Mateus. Doutora Pamela, a senhora está inscrita nesse quarto processo, onde quem está apelando aqui é o Raimundo. O banco é o apelado. A senhora quer se identificar para poder, porque eu estou aqui negando provimento a esse apelo, então talvez a senhora nem tenha que perder tempo em se manifestar, não é? Mas queria que a senhora se... Certo. Pamela Guior de Mateus, OAB Mato Grosso, 20.453/O, deixado pela parte apelada, o Banco Pan. Não. Então, a senhora renuncia o direito de se manifestar diante da decisão que está mantendo a apelação. Sim, dispensa a sustentação. Está negando provimento a essa apelação. Então, aqui é o seguinte, senhores julgadores, doutora Alice e doutor Douglas, é um empréstimo consignado onde o juiz de base julgou improcedente a ação do senhor Raimundo Nonato, porque o banco, que é o PAN, trouxe aqui documentos comprovando que o empréstimo foi solicitado e concedido, mediante, inclusive, o contrato que está nos autos, e a transferência do valor ao apelante, no caso, Raimundo Nonato. O juiz julgou improcedente, o advogado de Raimundo Nonato recorre e eu estou mantendo a decisão para negar provimento a esse recurso diante da prova produzida. Certo? Esse caso também, o Ministério Público, estou vendo aqui a doutora Alice, disse que não tinha conhecimento. Não, alegou não provimento do recurso. Pelo desprovimento, Excelência. Conhecimento e desprovimento. E é com base nesse parecer que eu também estou negando provimento. Certo? Doutor Douglas. De acordo. É a doutora Alice. Também, desembargador, presidente. Então, por votação, Acompanho Vossa Excelência. foi negado provimento de acordo com o parecer ministerial. Certo? O próximo da pauta também é a doutora Pamela, está escrita, é apelação de número 080-0761-23-2020. O apelante é o Banco Pan, isso aqui é o Banco Pan, que apela, e o apelado é Maria de Nazaré. Neste caso, o juiz de base, que é até de Parnarama, julgou procedente o pedido, certo? E condenou o banco, declarou a nulidade do contrato e condenou o demandante a restituir em dobro o valor do empréstimo. E, deixa eu ver mais, cada uma parcela. Só, nem condenou em dano moral. Certo? Então, foi só anular o contrato e devolver em dobro o que tinha sido. Aqui, o parecer da Procuradoria foi pelo não provimento do recurso também. Exato. Do recurso de apelação do banco. Mas eu verificando aqui, está vendo, doutora Alice? Nós verificamos que o banco, neste caso, trouxe aqui um contrato devidamente assinado pela parte, inclusive com a testemunha também. Então, diante dessa anuência do consumidor na contratação e do comprovante da transferência do valor para a conta do senhor, da senhora Maria de Nazaré, é que eu estou
nesse caso, dando provimento ao recurso do banco para realmente julgar improcedente a ação intentada contra o banco, diante da prova produzida, está vendo? Contra o parecer ministerial. E o desembargador Douglas? Eu concordo. E a doutora Alice? Acompanho Vossa Excelência também. Então, por votação unânime, no caso, foi dado provimento a esse recurso do banco. Certo? E dá provimento ao apelo. Obrigado, doutor. O próximo Eu processo... agradeço, até mais. Ainda tem um processo da Pâmela? Não, né? Era Agora, do desembargador Zé Jorge. sim, aqui da minha relatoria. Agora é o sexto processo que eu estou anunciando. Esse aqui não tem ninguém inscrito. Tem um inscrito, que é o doutor Yuri, né? Yuri está na sala? Tá. Eu vou aqui anunciar a apelação de número 080-0461-55-2021. Aqui o apelante é José Pereira da Silva. O apelado é o Banco Itaú BMG. Está inscrito para falar apenas o advogado do apelado, que é o doutor Yuri Correia, que eu estou vendo aqui já na sala. Tá? Doutor Yuri, aqui é uma apelação de José Pereira. Nessa apelação, a Procuradoria deixou de opinar. Apenas... Pelo conhecimento, manifestei pelo conhecimento. Certo? Conhecimento. Deixa eu tomar um gole de água. Muito bem. Doutor Yuri, o senhor quer também se identificar, por favor? Bom dia a todos. Yuri Lemos Correia, AB 30309, Bahia. Tudo bem, doutor Yuri. Doutor Yuri, eu estou vendo que este recurso deve ser julgado desprovido, então talvez o senhor não tenha nem que perder muito tempo em se manifestar, não é? Já que o senhor está identificado, eu verifico que o juiz julgou improcedente essa ação lá do senhor José Pereira, diante da prova que o banco trouxe, e eu estou mantendo essa decisão e negando provimento a esse recurso de José Pereira. Desembargador Douglas. Concordo. E a doutora Alice? Também acompanho Vossa Excelência. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. O próximo processo da qual também o doutor Yuri é advogado, é o apelação de número 080-0267-89-2020. Aqui o apelante é Raimundo Anselmo Pinto, e o apelado é o Banco Itaú Consignado. Nesse caso, o juiz julgou improcedente também essa ação, por isso que o senhor Raimundo está recorrendo. O juiz, ao julgar improcedente, condenou o senhor Raimundo ao pagamento de custas e suspendeu, vai pagar, suspendeu esse pagamento. E condenou também o senhor Raimundo em litigância de má-fé. Eu estou, nesse caso, mantendo em parte essa decisão, dando parcial provimento apenas para retirar a litigância de má-fé, não mais manter a sentença de improcedência. Doutor Douglas. E a Procuradoria, Excelência, se manifestou pelo conhecimento. Só pelo não entrou ao mérito. Foi só pelo conhecimento, realmente, doutora Alice. Registrado esse fato aqui. Doutor Douglas. Eu acompanho o relator. Tudo bem, a doutora Também Alice. acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado, doutores. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento apenas para retirar a litigância de má-fé. O oitavo processo da pauta também está escrito o doutor Yuri para se manifestar.
É apelação de número 0803684-91/2018. O apelante aqui é Antônio Carlos Henrique de Souza, o apelado é o Banco Itaú Consignado, e, nesse caso, a manifestação também foi só pelo conhecimento, doutora Alice, deixando de opinar quanto ao mérito, Sim, excelência. pode ser estar mantido. Muito bem. Nesse caso, o juiz também julgou improcedente a ação, porque entendeu que o banco comprovou o empréstimo, e eu realmente estou mantendo essa decisão e negando provimento ao recurso do senhor Antônio Carlos. Negando provimento, entendeu, Patrícia? Então, o doutor Douglas também acompanha, Eu Também acompanho Vossa Excelência. e a doutora também Alice acompanho, também. Vossa Excelência. Então, por votação unânime, foi desprovido o recurso. O último processo dessa pauta é o 9º, é a apelação de número 080-1428-72/2022. O apelante aqui é o Banco Itaú Consignado, e está escrito também para manifestar-se o advogado Euri Correia. O apelado é Pedro Romano da Silva. Neste caso aqui, o juiz julgou procedente essa ação, é o juiz da segunda vara de Caxias, julgou procedente a ação e declarou nulo rescindido do contrato, declarou a rescisão do contrato, determinou o cancelamento definitivo desses descontos, condenou o requerido à devolução das parcelas cobradas indevidamente e em dobro, condenou ainda o banco a pagar um dano moral de R$ 4.000. Tá? E é sobre isso que o banco recorre. Com a palavra, o doutor Yuri, para manifestar-se, pelo prazo regimental. Excelência, franquia da palavra. Renovo aqui a título de registro, Yuri Lemos Correia, AB 30309 Bahia. Renovo também aqui as considerações e o bom dia a todos. O caso dos autos, como bem relatado, Excelências, trata-se de um consignado onde a parte autora alega desconhecimento e que não teria feito a contratação. Esse contrato, Excelências, o banco traz o esclarecimento ao juízo que é um contrato na modalidade consignado inteligente. O que seria esse consignado inteligente? É um consignado que ele é disponibilizado apenas para correntistas do banco. Vejam, Excelências, é uma situação, uma contratação de consignado, normal, padrão, com prazo estabelecido, taxa de juros, valor de parcela estabelecido, porém, a contratação desse consignado, ele parte apenas de correntistas do banco que fazem essa contratação com o seu cartão de correntista, aquele cartão que utiliza-se para saque, para ver extrato, para fazer pagamentos de outras faturas. Essa contratação ela é feita no caixa de autoatendimento. Ela também pode ser feita através da biometria, caso o consumidor ele tenha cadastrado a sua biometria no sistema do banco, que efetivamente é opcional. Nesse caso, Excelências, como a contratação ela é diretamente no caixa de autoatendimento, ele não gera aquele contrato padrão como normalmente Vossas Excelências verificam, verifica a assinatura, verifica ali as modalidades de contrato. Toda essa informação ela é feita através do caixa de autoatendimento, no momento que está sendo feita a transação. Existe ali a informação das parcelas, da taxa de juros, do valor a ser contratado, e o correntista ele faz ali a opção por contratar ou não aquele consignado. Nesse caso específico, como já dito, ele não gera um contrato físico, mas a confirmação desse contrato, dessa contratação, ela é feita através do cartão com a tecnologia chip e o uso da senha pessoal intransferível. Ou seja, o mesmo cartão que o consumidor ele usa para outros serviços do banco, a título de sacar no caixa de autoatendimento, tirar extrato, observar, fazer pagamento ou até fazer a contratação de outros serviços, seguros, enfim, é feita de forma muito mais segura até do que uma contratação num terceirizado através de conferência de documento pessoal. Haja vista que
todo documento já foi analisado pelo banco no momento que o consumidor ele contratou a conta. Ou seja, o consumidor ele já tem um relacionamento com a instituição bancária. O banco também informa que esse contrato já foi um contrato de refinanciamento, onde foi quitado o contrato de final 7635, dígito 7, do valor total do contrato foi deduzido o valor de R$ 2.219,23 e foi disponibilizado para a parte autora a diferença do valor em 28/2/2020. E para confirmar, o banco traz o extrato da conta do correntista, o extrato ele é trazido aos autos e comprova ali que existiu o saque desse valor. O banco comprova que disponibilizou o valor de R$ 584,77 no dia 28/2/2020 e o autor sacou esse valor no dia 5/3/2020, demonstrando que ele tinha ciência da contratação, tinha ciência que o valor foi disponibilizado na sua conta e sacou o numerário. Desta forma, o banco entende que se desincumbiu do ônus probatório, ainda que não tenha trazido o contrato físico assinado, o banco demonstra a modalidade da contratação e a segurança dessa contratação através do cartão com tecnologia chip e o uso da senha pessoal intransferível, e por este motivo o banco pleiteia a reforma da sentença para improcedência. Essas são as razões. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, doutor Yuri. Olha, aqui nesse caso, doutora Lise, foi a manifestação do Ministério Público, foi pelo conhecimento e desprovimento, para que seja mantida a sentença, certo? Sim. Olha, nós analisamos aqui com todo cuidado esse caso também, doutor Yuri, e verificamos que o banco não trouxe realmente uma prova da contratação. Diante disso, é que, neste caso, a gente está negando provimento esse recurso do banco para manter essa decisão do juiz, inclusive de acordo com o parecer ministerial, que também teve o cuidado de analisar a situação. Aqui, o banco não comprovou devidamente a realização do procedimento de empréstimo, por isso é que nós estamos mantendo a decisão do juiz para negar provimento a esse recurso, doutor Yuri. Como eu gosto. Doutor Douglas. Eu acompanho Vossa Excelência. E a doutora Alice. Também acompanho, desembargador. Então, por votação unânime, foi dado provimento nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. Certo? Olha, esses eram os processos... Agradeço, Excelência, por aquela palavra. Obrigado, doutor Yuri. Está certo. Desejo muita paz, saúde e luz e até o próximo momento. Muito obrigado a todos. Até o próximo, doutor Yuri. E esses eram os processos dessa quarta Câmara de Direito Privado, neste dia de hoje, dia 31, dia de São Raimundo Nonato, São Raimundo. Inclusive, hoje, se minha mãe estivesse viva, estaria fazendo 99 anos, que ela também era no dia 31 de agosto. Então, eu agradeço aqui a presença de todos os que participaram desta sessão, especialmente a doutora Alice Rocha, que foi convocada para substituir o desembargador Zé Jorge, a presença aqui do desembargador Douglas. Doutor Douglas, qualquer dessa eu vou lá lhe fazer uma visita, tá certo? Agradeço aqui a presença da doutora Lise Brandão, sempre disposta a participar das nossas sessões, e da secretária Patrícia, além dos advogados que participaram e dos ouvintes, eventualmente, se estiver no ar, a Rádio Web. Agradeço a todos e bom fim de semana a todos.